Olá pessoal, tô aqui em mais um vídeo com o meu escravo chinês, o Thomas. Mentira, o Thomas ele me assessora e a gente tá aqui gravando as aulas do curso novo e aproveitando para gravar algumas coisas aqui pro YouTube também. Então fique atento no nosso Instagram, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, porque em breve vai ter novidades e curso novo sobre arte também para vocês. Nessa aula aqui, para aproveitar a presença do Thomas, a gente quer comentar sobre um tema que é uma pergunta recorrente entre os nossos alunos nos cursos, que é o tema da nudez na arte. A gente sabe que a nudez na arte vai ganhando significados diferentes de acordo com cada período histórico, né? Com cada período em que a arte é produzida. E a gente quer comentar um pouquinho dessas transformações do pensamento dos artistas e da sociedade em relação à nudez nas obras de arte. Muito bem, primeiramente, né, Vivi, muitas pessoas acabam por acreditar que a nudez ela sempre foi representada na arte. Mas a gente percebe que não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? A gente começa aí com a Idade Média, né? E a gente percebe que ali na Idade Média a gente tem a nudez sendo representada, mas não há nada desse senso de sensualismo, né? Uhum. Ali, na Idade Média, a gente tem a nudez sendo representada, mas um senso catequético, para formar as pessoas, né? Uhum. Porque a gente entende toda essa questão teológica que envolve mesmo a nudez, né? Depois do pecado original, então da queda do homem, né? A gente entende que é necessário que nós possamos cobrir os nossos corpos para que nós possamos mostrar algo superior que existe dentro de nós. Mas só que a sociedade não estava acostumada até chegar à Idade Média a ter os corpos cobertos, porque o que predominava antes eram os ideais do corpo da antiguidade clássica de Grécia e Roma antigas, onde as esculturas, as pinturas, elas passavam essa imagem mesmo do corpo, né, do corpo masculino, com muitos músculos, com muita força, com muito vigor, e sempre muito desnudos, porque mostrar essa virilidade, essa força através da estrutura do corpo fazia parte do estilo, né, da estética da antiguidade clássica. Então, todo mundo estava ali nas esculturas meio peladão, mostrando um corpão forte, né, sarado, onde havia uma unidade entre o intelecto, entre a mente, né, a razão, o corpo e o espírito. Mas muda, isso tem uma transição com o início do cristianismo, e no desenvolvimento da Idade Média as figuras humanas passaram a ser cobertas. Então esse ideal de nudez que existia na Antiguidade Clássica, ele muda na Idade Média graças ao cristianismo, e a nudez na Idade Média está associada ao pecado. Então, se uma pessoa fazia um pecado lá numa passagem bíblica, assim como Adão e Eva lá no paraíso, eles aparecem nus. Então, se antes a nudez era valorizada na Antiguidade Clássica, na Idade Média a nudez é vista como um sinônimo de mal, né, como um sinônimo de pecado. E aí, então, a gente vai chegando no Renascimento aos poucos, né, que de fato tenta resgatar essa visão, essa cosmovisão de mundo da qual Vivi acaba de expor, que é da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. E aí a gente já percebe novamente, né, que os artistas de fato se espelham naquilo que já foi criado, inclusive na questão de como portar um corpo. A gente está aqui falando sobre nudez, né? A gente tem o Michelangelo trazendo o Davi e tudo mais, só que ainda não é uma nudez sensual. Perversa, né? Não é? Exatamente. Até, muitos alunos até chegam a perguntar, né? Nossa, nós temos aí um Davi que chega a quase 5 metros de altura, mas os seus órgãos genitais, eles são, né, relativamente pequenos se comparado ao tamanho do Davi. E por que isso acontece? Porque justamente ali, nessa escultura, é projetada uma forma comportamental, né? É ditada uma regra comportamental para as pessoas daquela civilização. Ou seja, quando nós temos um órgão genital menor, quer dizer que a razão é que se sobressai aos instintos naturais daquela pessoa, daquela civilização, daquele povo. Ou seja, ensinando as pessoas como devem agir, como devem se portar. Então ali no Renascimento existe uma nudez, mas ela não é provocativa. Ela é uma nudez que tenta remontar os ideais dessa nudez lá da Antiguidade Clássica, de Grécia e Roma antigas, mas ela não expõe as pessoas, né, a uma coisa promíscua, talvez como seja a nudez na contemporaneidade da arte. Vamos pensar na Pietà, outra lá do Michelangelo. O Cristo morto, né, embora ele seja um cadáver, ele está forte, ele tem os músculos delineados ali no mármore, né, esculpidos no mármore. Então você vê o corpo que está à mostra, mas você não vê uma sensualidade ali, né? A presença da beleza está equilibrada, né, na construção da obra, na construção do corpo.
E aí a gente passa do Renascimento para o Barroco, né? O Barroco ele já tem um outro tipo de provocação, né? E onde possa haver um pouco de nudez, tem um pouco de exagero também. Exatamente, há uma suntuosidade muito maior, né, uma veemência das paixões, e os artistas, né, sobretudo quando vão retratar os temas religiosos, que agora são bem recorrentes, né, a gente não vê a nudez entrando muito nessa esfera. É claro que quando a gente está tratando sobre os temas mais profanos, aí a gente tem uma nudez ou outra que já se caracteriza de uma forma um pouco diferente do que foi na Antiguidade Clássica, né? A gente já vê algumas nuances diferentes, né, algumas poses, posicionamentos daquelas esculturas que de fato se diferenciam do que a gente tinha visto até então. O corpo ali no Barroco, ele também é colocado de uma forma muito exagerada, assim, de uma forma muito profunda. Dramática. Muito dramática, essa é a palavra certa. Teatral. Qual que é lá da Judite, a história da Judite, né, que foi pintada por Caravaggio, que ela tá cortando a cabeça do cara lá. Sim. Então, ela e tem a outra... Tem várias pinturas do próprio Caravaggio, dos artistas barrocos, que mostram cenas muito dramáticas em relação ao corpo, mas o corpo não está nu, né? Não existe a nudez. As pinturas que contêm nudez nesse período, elas são realmente de um caráter erótico, né? Mais profano, que a pessoa está pronta, preparada ali para o ato sexual, né? Está no deleite, está descansando, né? Você deduz que ela está se preparando para o ato sexual. Então, quando tem nudez ali no Barroco, já tem um drama, né? Junto com as outras pinturas que não incluem a nudez necessariamente. E chegando ali no próximo período, né, que já é o Rococó, nós já estamos vivendo aí numa cidade, né, que é Paris. Nós já estamos aí, né, frente a um país que é a França, né, que já está vivendo, sentindo algumas coisas próprias do iluminismo. Nós já temos uma sociedade que se mostra um pouco mais frívola, né, não preocupada com as questões da moral e tudo mais. E tudo isso vai ditar muitas regras para a arte também, né, que vai trazer esse modo muito leviano de se viver. Então a gente vai ver que essas coisas, essas questões, essas temáticas, né, mais voltadas aí para as próprias questões dessas paixões desenfreadas, elas vão ser algo muito mais recorrentes, né? E a partir de então a gente vai ver que tudo isso vai se disparar. Só pensar desse período aí na França, né, Paris ou nas outras grandes cidades, nos grandes centros urbanos, é aquele estereótipo que a gente imagina dos filmes. Tinha um ateliê, tinha um artista, pintava as mulheres nuas, né, e elas posavam para o artista, tinha um romance, tinha alguma coisa por ali. Mais ou menos essa atmosfera que a gente quer falar desse período ali do início da modernidade, né. Aí na modernidade nós vemos a era das revoluções e o próprio corpo sendo usado como uma ferramenta de revolução. Não eram só as revoluções físicas que aconteciam no sentido da Revolução Industrial, por exemplo, mas também da Revolução Francesa também, mas era uma revolução na cultura. Então o corpo que estava ali era uma ferramenta de revolução. A própria Revolução Francesa gerou muitas coisas, como aquele atentado à Catedral de Notre Dame em Paris, né, onde eles tiram a imagem de Nossa Senhora e colocam uma artista com a cabeça raspada lá, talvez estivesse nua ou não, a gente não tem ao certo o registro do Fête de la Fête de la Raison, né, que é o Festival da Razão que aconteceu lá, mas o corpo sempre é muito provocativo, pensando na ideologia, pensando na revolução, né? Essa é a modernidade. E a própria relação que nós vamos ter com o corpo agora é uma relação muito diferente, proveniente da Revolução Industrial também, né? Um corpo que trabalha, né? Um corpo que não tem quase o seu descanso. Tudo isso vai ditar novas regras comportamentais para as pessoas e também vai trazer uma relação muito diferente com o momento sociocultural ali que eles estão vivendo, né? Então, a gente entende aqui que há uma grande virada de chave, né? Que vai despontar em todos os próximos movimentos, como o impressionismo, por exemplo, né? Que nós temos aí os artistas retratando justamente essa temática que a Vivi comentava há pouco, né? Essa vida parisiense. Boêmia, né? Uma atmosfera boêmia. Exatamente, assim. Essa vida dos bares, né? E o nu estava ali, né? Exatamente. Cenas, né? A gente sabe que já começou a existir também as luzes, né, artificiais, então isso proporcionou uma vida noturna dos bares noturnos, então toda essa atmosfera proporciona também que se comece a pintar mais ali essas mulheres, né? A ver o corpo, né, de outra forma, né? A ver o corpo de outra forma também. Isso tudo fomenta um caos que vai despontar depois na pós-modernidade, ou seja, no momento que a gente vive hoje. E não se tem um começo, meio e um fim. A arte é meio que
baseada no relativismo moral, no relativismo estético. As condições do ensino de arte hoje não fomentam a compreensão da beleza, elas pensam... Nem posso dizer que a contemporaneidade olha para um olhar de transgressão na arte, porque não tem nenhum parâmetro, uma base para dizer o que é transgredir ou não. Tudo vale, né? Tudo importa, assim, na arte contemporânea, mas o corpo, ele vive, ele experimenta novas poéticas artísticas, novas linguagens para a arte. Por exemplo, as performances, que são uma linguagem artística que surge da modernidade para cá, e as próprias intervenções tecnológicas, né, como o cinema, a fotografia, que permitem outras formas de retratar o corpo e do corpo se fazer presente nas produções de arte, né? Então, a contemporaneidade é meio que uma mistura de estilos, de ferramentas, de tecnologias, de linguagens, e a nudez está muito presente, sim, mas também de uma forma pejorativa, né? Como a gente lembra daquela performance intitulada Os Macaquinhos, ou daquela outra performance de um tempo atrás em que tinha um homem nu que ficava no chão deitado e a criança ficava tocando na região dos órgãos genitais do cara no meio de um museu. Não sei se vocês lembram disso. Então hoje a nudez ela ganha um outro significado, né? De fato utilizada como um instrumento ideológico, né? A fim de desconstruir padrões. Se nós tínhamos lá na Grécia Antiga, né? Em Roma Antiga, as esculturas sendo utilizadas para ditar padrões comportamentais, o que acontece agora é a mesma coisa, né? Só que pro lado oposto, né? Se está novamente ditando regras comportamentais, mas essas regras vão para um lado da falta da moral, né? Trazendo essa desconstrução do corpo, do modo de ver o corpo. E é claro que tudo isso tem um viés muito maior do que aquilo que a gente pode ver, né? Porque a gente sempre sabe que quando a gente está falando sobre um viés ideológico, as coisas elas não são o que realmente apresentam, né? Como se elas se apresentam. Então, a gente tem aí... uma jogada, né? Uma jogada para direcionar o pensamento da pessoa para alguma coisa. Exatamente. É isso aí. Mas vamos pensar assim para concluir, então. A nudez, ela sempre fez parte das obras de arte. É certo usar a nudez na arte ou é errado? É certo, é válido usar a nudez na arte de acordo com a forma como ela é exposta. Se isso não vai prejudicar as pessoas, prejudicar a narrativa da obra ou causar uma grande confusão, como acontece hoje na contemporaneidade com essas performances, esse próprio abuso que eu falei, porque eu considero um abuso. Eu sou artista, sou criadora de arte, né? Colocar uma criança tocando nos órgãos genitais de uma pessoa adulta, um homem adulto, né, deitado no chão, isso é muito arriscado, isso é uma coisa que não pode ser permitida, né? E isso acontece, isso faz parte da arte na contemporaneidade. Então a nudez sempre esteve presente na arte, em diferentes momentos, né, da história, mas não é um erro usar a nudez na arte. O erro é usar isso sem temperança ou sem um alinhamento com a narrativa da obra. Nesse livro, né, do Scruton, do Beleza, ele justamente faz essa diferenciação, né, entre a beleza erótica, né, aquela beleza que de fato é a nudez que prejudica, né? Que leva as pessoas para um lado, né, muito, muito prejudicial. Então é bem importante fazer essa leitura também para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa temática. Mas a nudez pode fazer parte das obras de arte de uma forma voltada para a beleza, sim. A beleza importa. E a nudez sempre fez parte do contexto das obras de arte.